esse é um momento de terror para muito professor, né? Poxa, eu tenho uma prova, como é que eu faço para digitar ela de uma forma legal, interessante, profissional? E não sofra, meu amigo, minha amiga. Eu vou te explicar nesse vídeo aqui como digitar exatamente essa questão 13 aí da prova da Maxine. Para isso a gente vai usar o LaTeX. Se você não conhece o LaTeX, sem preocupação, fica tranquilo se você não sabe inglês também, porque tudo isso é possível de se aprender, é possível de lidar tranquilo aí. E esse vídeo explica LaTeX de uma forma um pouco mais avançada, tá? Então é para quem já entende um pouco mais da linguagem, mas mesmo que você não entenda, eu sugiro que você assista até o final, porque ficou muito massa o resultado, ó. Você pode acompanhar aí como é que ficou o momento de terror maior aí de Stranger Things. Bom vídeo para você. Vamos então fazer a digitação aí dessas questões que aparecem nessa prova da Max aí do Stranger Things. Para isso eu vou abrir aqui um arquivo de teste no Overleaf, não tem nada nesse arquivo além disso, ó. Na primeira linha eu estou dizendo que a classe do documento é um artigo, depois aqui temos o início do documento na linha 3, na linha 7 é o fim do documento e aqui eu escrevi teste, só para que você veja que o documento está em branco aqui. Agora eu vou clicar aqui em Layout do lado direito superior e escolher Editor Only, que eu quero simplesmente editar o código. Vou puxar ele aqui para a esquerda e no lado direito aqui eu vou deixar o Photoshop aparecendo para que a gente consiga olhar aqui o Photoshop e copiar essa questão, né? Muito provavelmente o que está escrito aqui na questão 13 é in the figure, na figura, MN and OP, segmento AP, are perpendicular to ON. Ou NO. O segmento MN, que é esse aqui onde eu estou passando o mouse, e o segmento AP, que é esse outro segmento aqui, são ambos perpendiculares a NO, que é esse outro segmento. So, the length, então a distância of PQ, a distância de P até Q, é tantos centímetros. Não vou colocar 13, porque é uma questão, né? Então vou deixar um espacinho aqui para o aluno responder. Underline, e aqui um age space, um espaço na horizontal de 1 centímetro. Então aqui eu vou fazer o underline, aquele tracinho embaixo da linha, né? E o age space é um espaço na horizontal de 1 centímetro. Vou clicar aqui em cima e clicar em PDF em uma aba separada. E aqui em Recompile, recompilando nosso arquivo, chegamos ao resultado procurado aqui. Temos a questão digitada, ó. Na figura, MN e OP são perpendiculares a NO. Então a distância de P até Q é tantos centímetros. Excelente. Vou colocar alguns pacotes básicos aqui antes, tá? Use Package Geometry, Use Package Any Font Size e o Use Package Parskip. Esse Parskip é para o tamanho para a indentação ser 0, né? E para a distância entre os parágrafos ser 0,1 centímetros. O Any Font Size é para ter qualquer tamanho de fonte. E o Geometry é para a gente arrumar as margens. Eu vou deixar aqui explícito que é uma folha de tamanho A4, né? A4 paper. E as margens aqui, vou deixar simplesmente 2 centímetros, todas as margens. Assim já fica legal, eu acho. Pronto, temos a questão 13 redigida. E a próxima questão também aparece, né? A questão 14 dá para digitar. Ela aparece inclusive mais completa ali. Se YA, YB e ZC são as altitudes, as alturas, né? Are the altitudes of the XYZ, do XYZ. Então, then o que, meu amigo? Não tá completa essa questão. Olha só, não está uma questão completa, simplesmente tem um então e tem uma figura. Não foi perguntado nada, nem aqui e nem tem espaço aqui embaixo para se perguntar alguma coisa. Ó, essa parte de baixo já é outra questão. Então essa questão 14, ela nem aconteceu, né? Simplesmente foi para aparecer uma prova de matemática ali na cena. Depois desse Begin Document, é interessante a gente alternar também o tamanho da fonte, tá? Eu esqueci de fazer isso antes. Font Size, 12 pontos. Eu quero deixar o espaçamento de 1,5, então eu vou multiplicar 12 por 1,5, aí fica 18, que é o espaçamento, o tamanho de uma linha, na verdade. E Select Font, que é para usar essa fonte que a gente acabou de determinar aqui. Nós definimos aqui, e aí você diz que ela está sendo usada aqui. Beleza? Questões 13 e 14 redigidas. Falta agora essa imagem, né? Vamos fazer essa imagem. Para isso, a gente precisa aqui usar um outro pacote, que é o TICZ. A gente vai usar o pacotezinho TICZ. E aqui, vou começar o ambiente TICZ Picture. Teclo Tab. E aí nós vamos determinar alguns pontos, algumas coordenadas ali. Ali, como tem 5 centímetros de altura, eu vou supor que de M até N são 5 centímetros também, tá? Eu vou pensar na altura de N, Q e O como a mesma altura. Só pensando nas coordenadas, a altura aqui vai ser 0, tá? Valorzinho de Y para cada um deles. O Q vai estar no centro do nosso desenho, então eu vou deixar como 0, 0. À esquerda, o N aqui tem 12 centímetros, então eu vou colocar aqui 12, só que negativo. Ele está indo 12 para a esquerda, enquanto o O está indo 12 para a direita, então 12 positivo aqui. E aí faltam simplesmente ali o M
e o P. Faltam essas coordenadas. As coordenadas de M ali vai ser a mesma coordenada x do N. N tem coordenada x como menos 12. E a altura de M vai ser, eu vou supor aqui, tá? Só para fazer o desenho, 5 centímetros. Então, a alturinha de Y vai ser 5. Enquanto o ponto P, ele está abaixo do O, mas ele está exatamente no mesmo valor de x, né? Então, em relação ao x, ele vale 12. E em relação à altura, ele vai estar em menos 5 de altura. Vou deixar ele assim. Só que a gente não determina essas coordenadas desse jeito quando nós estamos falando de um TXGPicture. Nós não fazemos assim. E existe mais de uma forma de fazer. Então eu vou te mostrar a forma como eu acho mais eficiente, tá? Vou aqui no início desse N, antes do N, vou segurar Ctrl, Alt, setinha direcional para baixo, para que fiquem selecionadas ali todas as linhas, né? Cada início de linha. E aqui nós vamos ter coordinates, coordenadas. E aí o nome de cada uma das coordenadas, at, e aí eu digo qual a localização de cada uma das coordenadas e coloco um ponto e vírgula. Assim a gente determinou todas as coordenadas aqui de uma vez só e podemos fazer isso agora. Ó. Eu vou fazer um draw, um desenho, que começa na coordenada N, eu coloco 2 hífens e vai até o M, 2 hífens, vai até o P, 2 hífens, O, 2 hífens, volta no N. Ponto e vírgula novamente aqui, porque a gente precisa colocar ponto e vírgula, tá? No final de cada uma das linhas no TXGPicture. E Ctrl Enter para compilar. Ah, aqui não tem esse S no final, tá? Não são coordenadas. Coordenada, cada linha determina uma coordenada. E aqui a gente também precisa colocar abrindo parênteses e fechando parênteses para determinar o nome de cada uma. Ok? Esses pontinhos aqui são entre parênteses. E aqui nós também precisamos colocar entre parênteses cada um deles. Agora sim, compilamos e passou aqui, né, da largura da página. Não tem problema, porque aqui nós estamos falando a respeito de 12 centímetros para um lado e 12 centímetros para o outro lado. Então, fica maior do que uma página A4. Mas aqui no início, a gente pode mudar a escala. A gente pode dizer que a scale, entre colchetes ali no início do TXGPicture, é igual a 0,75, por exemplo. A gente reduz essa escala em 25%. Ó, já está um pouco menor. Vou reduzir um pouco mais. Vou reduzir em 50%. E aí temos um desenho parecido com esse aqui. Não está idêntico. Lógico que não está idêntico. Por quê? O nosso, modéstia à parte, o nosso está melhor. O nosso está mais próximo da representação matemática correta. E aí, vamos lá. Vamos colocar o nome desses pontinhos aqui. Eu quero fazer um node at N e vai estar escrito N. Olha só. O que é um node? É um nó. Aqui eu vou dizer um nó em qual coordenada, né, coordenada N, e o que vai estar escrito nesse nó. Vai estar escrito a letra N. Quando a gente faz isso, vai ficar aqui, ó. Deixa eu só reorganizar isso daqui. Acho que vai ficar ruim para vocês, né? Se não ficar a tela inteira aqui. Então deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou fechar aqui. E aqui em Layout eu vou deixar Editor e PDF. Assim fica desse jeito, nesse formato aqui. E eu vou puxar esse desenho aqui para a parte de baixo, ó. Vai ficar assim. Aqui até aqui. E esse outro vai ficar aqui em cima. Bem melhor, né? Excelente. Aí você consegue visualizar o desenho. E aqui em cima a gente consegue visualizar o código já com o resultado. Perfeito. Aí é o seguinte, ó, esse nó, que eu coloquei a letra N ali, né, no lugar, não deveria estar ali o N, ele deveria estar à esquerda e abaixo. Então aqui à direita desse node, eu vou escrever o anchor, a âncora, que é onde eu vou colocar a âncora, e o próprio N, imagina como se o N estivesse no mar ali, ele vai flutuar para algum lugar. A âncora fixa ao que você se refere, ele está se referindo àquele ponto, e o N, ele vai navegar para baixo e para a esquerda. E quando nós falamos de ir para baixo numa página, nós estamos falando do sul. E quando a gente fala em esquerda, eu estou falando do oeste. Então, como eu quero que a figura vá para baixo e para a esquerda, a posição da âncora vai estar aonde em relação à letra N? Vai estar à direita e para cima. A âncora vai ficar à direita e para cima. À direita, leste, acima, norte. Então, noroeste, north, east. Essa é a posição da âncora. E olha só, quando nós compilamos, o N está para baixo e para a esquerda, como eu te falei. Agora eu vou segurar Shift, Alt, setinha direcional para baixo. A gente copiou exatamente o mesmo formato aqui. E agora nós vamos escrever a letra M, exatamente ali na coordenada M, que nós já determinamos. E a âncora, a diferença, ela não vai estar para o norte, não vai estar para cima. A âncora, que é o pontinho, vai estar para baixo. Então vai estar para o sul. South East também, né? Porque continua para a direita. Então o Mzinho está lá no lugar que a gente queria.
Novamente, Shift Alt e setinha direcional para baixo, para a gente copiar exatamente o que está escrito. Aqui nós temos o ponto Q. O ponto Q vai ter como âncora o North, que eu quero que ele fique para baixo, então a âncora vai estar para o norte. Beleza, determinamos o pontinho Q, Shift Alt e setinha direcional para baixo. Vamos determinar agora os pontos P e o ponto Q. O ponto P, eu quero que ele fique à direita e para baixo. Então a âncora vai ficar à esquerda e para cima. Northwest, para o norte e para o oeste. Beleza? Novamente a gente duplica essa linha aqui. Agora estamos nos referindo ao ponto O. E essa âncora vai ficar, ao invés do norte, para o south. Vai ficar para baixo e para o oeste, para a esquerda. Ctrl Enter novamente. Temos o O no pontinho desejado ali. Beleza, determinados os pontinhos. Agora falta a gente fazer esses quadrados, né? Tem uns quadrados pequenininhos ali, próximos ao O e ao N. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um draw, que ele vai começar exatamente no ponto N. Agora a gente vai fazer alguns cálculos aqui. Nós vamos para o N somando 1 centímetro à direita e 0 centímetros para cima e para baixo, tá? E isso daqui, abro parênteses aqui e fecho aqui, é um ponto. Isso não vai funcionar de primeira se nós não colocarmos lá em cima, abaixo do TIC-Z, Use TIC-Z Library. Usar a biblioteca do TIC-Z, e essa biblioteca se chama Calc. A partir do momento que você coloca o Calc, aí você consegue fazer essas continhas aqui de forma correta. Deixa eu colocar um ponto e vírgula, porque é o que está faltando agora para fazer funcionar, tá? Colocado ponto e vírgula, beleza, nós temos a linha. Por que eu não estou vendo a linha, professor? Porque você colocou uma linha da mesma cor, então não aparece. Mas olha só, se eu colocar um vermelho, dá para ver que aqui tem um vermelho sendo formado, ó. Aí o que a gente vai fazer agora? Essa linha, ela vai prosseguir aqui para o próprio N, só que avançando um para a direita e um para cima. Então agora a gente formou isso, ó. E aí vamos seguir para o próximo pontinho aqui, que vai ser... Tem que ser dentro de um ambiente matemático, tá? O próprio N, eu vou avançar aqui 1 para cima, mais 0 para a esquerda e para a direita. Então o valorzinho do x é 0. E aí a gente coloca mais 2 hífens para avançar aqui para fechar o nosso ciclo. Quando a gente fecha o ciclo, volta para o pontinho original. Então temos um quadradinho pronto, tá? Fechamos aqui esse primeiro quadradinho. Depois eu quero deixar preto aqui, não tem problema, ó. Deixa black novamente. Ou então exclui essa partezinha daqui, ó. Beleza? Tá completamente excluída a partezinha onde deixa de outra cor. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar isso daqui tudo, copiei, colei. E nós vamos trabalhar com essa mesma ideia, só que ao invés do ponto N, nós vamos fazer isso com o ponto O. E ao invés de nós caminharmos para a direita, como nós fizemos, ó, aqui eu estou caminhando mais 1. Eu vou caminhar menos 1 em relação ao x. Aqui também, menos 1 em relação ao x. E eu quero fazer para baixo esse quadrado. Então também aqui menos 1 em relação ao y. E aqui vai menos 1 em relação ao y e depois fecha esse ciclo. Se a gente já fez esse trabalho uma vez, a gente não precisa repeti-lo novamente, ó. Ah, foi mal. Ó, teve um erro ali, ó. Deixa eu até pintar de outra cor, só para você ver o erro também. Erros acontecem, tá? Tá tudo certo. O negócio é a gente entender o que está acontecendo, ó. Ele voltou aqui lá pro nosso N. Por quê? Faltou começar isso aqui no ponto O, né? Faltou tirar esse Nzinho dali e começar no ponto O. Agora sim, agora o quadradinho está completamente correto ali. Deixa eu tirar essa cor vermelha, vou deixar a cor preta mesmo. Excelente. Agora faltam simplesmente ali as unidadezinhas, né? 13 centímetros, 12 e 5. Então vamos fazer um nó. Primeiramente esse nó aqui dos 13 centímetros, tá? Eu vou deixar isso daqui por enquanto assim, ó. Vou deixar no ponto M, só para você ver que ele vai ficar exatamente aqui assim, ó. Onde está o pontinho M. E nesse nó vai estar escrito 13 centímetros. E aqui ponto e vírgula. Quando a gente compila, ficou exatamente ali no pontinho M. Beleza, agora eu não quero que continue ali no M, né? Eu quero que fique no meio do caminho entre o M e o Q. E nós sabemos que o ponto Q, no nosso exemplo aqui, ó, tem as coordenadas 0, 0. E o ponto M tem as coordenadas menos 12 e 5. O que é o meio do caminho? É metade desse menos 12, né? Afinal de contas, vai ficar mais ou menos aqui, ó, vai ficar no menos 6 para x. E em relação a y, metade da altura, né? 2,5, 2,5. Lembrando que estamos escrevendo em inglês, então aqui não é 2,5, é 2,5. Agora sim, estamos na metade do caminho, vai ficar aparecendo aqui esse 13. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu não quero que fique nessa rotação. Eu quero fazer um rotate aqui e vou colocar aqui 30 por enquanto, para você ver que quando a gente roda positivamente, ele está rodando no sentido anti-horário. Então, se eu quero rodar para o outro lado, eu quero colocar sinal negativo aqui. Menos 30 graus, vai ficar aproximadamente assim. Vou dar uma reduzida, tá? Menos 28, fazendo um olhômetro aqui.
menos 20, aproximadamente menos 20 graus aqui então. E vou colocar um pouquinho mais para cima, ao invés de 2,5, vamos colocar 3, vai ficar muito para cima? Não, ficou bom, ficou bom. 13 centímetros, fechou. Shift Alt, setinha direcional para baixo. Agora nós vamos colocar ali a medida de 12 centímetros entre o N e o Q. O N é menos 12, né? Para chegar até o N aqui, nós vamos de 0 até menos 12 em relação a X. Então, o ponto do meio é menos 6 mesmo. E aqui em Y, 0. Só que aí vai ficar exatamente em cima da linha isso, né? Eu não quero que faça a rotação, eu quero escrever simplesmente 12 centímetros mesmo, sem fazer a rotação. E aí não quero que fique em cima dessa linha, eu quero que fique 1 centímetro abaixo aproximadamente. Ó, menos 1 para Y, ficou meio longe. Vou colocar menos meio, menos... Eu posso colocar 0,5 ou eu posso colocar menos 0,5. O LaTeX também entende como menos meio, certo? Gostei do resultado do 12 centímetros. Shift Alt, vou copiar aqui de cima porque eu vou ter que fazer a rotação, tá? Shift Alt, setinha direcional para baixo. Aí eu largo o Shift, vou ficar só Alt pressionado, setinha direcional para baixo, a gente faz ele ir para a linha de baixo. A rotação aqui vai ser menos 90 graus. Tá fácil de ver isso, né? Como a distância aqui de O em relação a Q é de 12, então eu vou colocar 12,5 como X. E como a distância de O até P é menos 5, eu vou colocar aqui menos 2,5. Aí não são 13 centímetros, né? Aqui vai ficar 5 centímetros. E já está certinho no lugar desejado ali. Agora eu vou colocar aqui um ao lado do outro. E figura desenhada. Essa outra figura aqui eu vou deixar para algum outro momento, tá? Vamos finalizar aqui com essa figura da questão 13. O resultado final é esse daqui, bonitão. E se você pretende aprender LaTeX de uma forma rápida e sem problemas, sem complicações, eu te convido a conhecer o meu curso de LaTeX. Primeiro link aqui na descrição. O curso é completíssimo. Dá uma conferida lá na ementa. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, pode perguntar aqui nos comentários, me mandar mensagem no Instagram. Existem 7 dias de garantia, tá? Você vai ver durante esses 7 dias aí se você gosta da forma como eu ministro a aula lá. Aqui, por exemplo, eu tenho que falar um monte de tópicos diferentes em um único vídeo para chegar no objetivo. Lá no curso, não. Lá no curso, cada tópico eu falo de uma forma separada. Vai ter um tópico explicando como é que funcionam as fontes, outra aula explicando como é que funcionam as margens, coisas que aqui eu falei em alguns segundos. Lá existe uma aula própria para isso, de alguns minutos explicando como é que funciona. Então lá tudo é com muito mais calma. Aqui eu só tô te mostrando aqui as potencialidades. O que dá para fazer no LaTeX, certo? Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Tô sempre aberto a conversar aí. Aguarde seu comentário aqui embaixo, cara. Espero que você tenha gostado aí dessa prova da Maxine. Um forte abraço para ti e até a próxima. Falou!